Questão número 13 da nossa parte de ligações químicas, né? A questão do SESMAC, Medicina 2025, que fala o seguinte: durante uma pesquisa na escola, alunos foram desafiados a identificar a polaridade das ligações químicas de diferentes moléculas. Um dos grupos analisou a molécula da água, H2O, e percebeu a diferença de eletronegatividade entre os átomos de hidrogênio e oxigênio, gerava uma distribuição desigual de cargas. Assinale a alternativa que explica corretamente a polaridade da ligação entre as moléculas de água. Então vamos aqui fazer. Ó. Eu tenho aqui a água, H2O. H2O, ela é uma molécula que ela tem um oxigênio ligado a dois hidrogênios. Beleza? E aí, o que acontece? Como o oxigênio da família 6A da tabela periódica, ele só precisa fazer as duas ligações. Já fez as duas ligações. Só que ele sobra dois pares de elétrons. Esses dois pares de elétrons faz com que a sua geometria mude. Então, tanto é que quando você estuda geometria, você vai lembrar que a geometria molecular da água, ela é angular. O que acontece? Esses pares de elétrons que sobram aqui, ó, eles fazem uma repulsão dos pares de elétrons ligantes, fazendo um formato de V, porque os pares de elétrons não ligantes, eles são mais volumosos, então eles empurram os pares de elétrons ligantes. Então o que acontece? Se eu desenhar a água dessa maneira, eu terei um raciocínio diferente para a polaridade. Por quê? A polaridade, eu gosto de dar essa aula assim, quem é mais eletronegativo, o oxigênio ou o hidrogênio? O oxigênio. Então, eu tenho uma força empurrando esse par de elétrons da ligação para o oxigênio e esse também. São forças. Então vamos pensar como vetores, tá? Então, um vetor vem com uma força da direita e o outro da esquerda. Os dois vão se anular, já que é a mesma força. Então, se a molécula da água fosse dessa maneira, ela teria um vetor resultante igual a zero. Então, ela seria uma molécula apolar. Só que a gente sabe que a água é assim. Opa, então já mudou a posição do vetor, né? Então, se é em formato de V, então agora eu tenho uma força empurrando para cá, uma força empurrando para cá, todas na direção do oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo. Então, eu teria um vetor resultante aqui para cima. Esse vetor resultante seria diferente de zero. Então, seria diferente de zero, por isso que a água ela é uma molécula polar. Então, isso aqui está errado. Beleza? A ligação que ocorre aqui é uma ligação do tipo covalente polar, porque hidrogênio e oxigênio têm eletronegatividades diferentes. Beleza? Sobrou pares de elétrons, você tem que colocar em formato de V, raras exceções. Aí um aprofundamento que eu acho que não cai na prova do SESMAC, tá? Mas geralmente uma macetezinho aí. Sobrou pares de elétron, meu querido aluno, você pode fazer em formato de V, né? E aí você faz os vetores. Até na minha aula eu dou uns macetezinhos de algumas moléculas para você fazer rapidão, sem ter que pensar muito. Um deles é da água, tá certo? Então, a água é uma molécula polar, seus átomos unidos por ligação covalente polar. Então, vamos marcar aqui as alternativas. Letra A. A polaridade da ligação não influencia? Influencia. Na propriedade da água, sim. A polaridade é gerada pela diferença de ligações duplas na molécula. Não tem ligação dupla na molécula. A ligação é covalente apolar? Não. Entre os átomos de mesma eletronegatividade. Ele está falando em relação à água, né? Em relação à água. A água não é ligação covalente, pois os átomos têm a mesma eletronegatividade. Não. Os átomos têm eletronegatividade diferentes. A molécula apresenta ligações covalentes apolares? Não. Ligação covalente polar. Ligação covalente polar. Tim, bacana. Devido à diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e hidrogênio. Tim, que devido à sua geometria, aqui, ó, por sobrar par de elétrons, resulta um momento de polo diferente de zero. Que é isso aqui que eu fiz, ó, diferente de zero. Letra E é a correta.